Primeira Epístola de Pedro, capítulo número 5, versículo número 6. Quero saudar todos os internautas que estão conectados nessa programação, que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6. Amém, queridos? Podemos ler? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém, queridos? Queridos, quando eu leio esse texto da primeira Epístola Universal de Pedro, eu entendo o Evangelho de João. Pedro ficou impressionado com uma atitude de Cristo, que Cristo tomou. Esta atitude que Cristo tomou impressionou Pedro. Jesus está sentado numa praia e os fariseus trazem até Jesus uma mulher adúltera, que foi pega no ato do adultério. A Torá dizia que tal mulher deveria ser apedrejada. Era a lei da Torá. Se uma mulher fosse pega nesse ato, deveria trazê-la até um sumo sacerdote, e a ordem era: coloquem ela no canto, antes de apedrejá-la, insultem-na, e pós os insultos, pegue a pedra e atire até que a pessoa morra. A Torá dizia isso. Era a lei de Moisés. Não adulterarás. Vocês já viram muito isso nos filmes aí, enfim. Só que Pedro, quando ele depara com a atitude que Cristo tomou, ele fica parado e ninguém tem respostas para dar a Cristo, pois a pergunta que Cristo fez para aqueles que queriam apedrejar aquela mulher. O Senhor Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus levanta a cabeça, só está ele e a mulher. Diz o texto que Jesus escreve na areia. Vamos entender essa escrita na areia? Pedro, observando, tendo noção, conhecimento deste momento, quando ele escreve a sua primeira epístola, e a epístola dele é universal, ou seja, servia para os dias atuais, os dias deles lá, e serve até os nossos dias. Quando você lê neste texto: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus. Vamos parar aí. As pessoas têm uma noção de humilhação diferenciada. Você pergunta a pessoa: o que é humilhação? A pessoa diz assim: humilhação é ser deixado de lado, é ser julgado indevidamente, é ser exposto, é alguém jogar alguma coisa no meu rosto, eu peço perdão, a pessoa diz que me perdoa, depois ela me humilhou. Isso é num contexto humano. Agora, nós que somos filhos de Deus, que estamos inseridos num contexto diferenciado das demais pessoas, não que as pessoas não tenham valor, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero que vocês entendam que nós que estamos debaixo da mão de Deus, nós temos um privilégio a mais, nós temos a quem a recorrer, sim ou não?
Só que nós passamos por momentos de dificuldade terríveis. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos este ano já passaram por um período de humilhação? Levante a mão para mim ver. Não, meia mão, isso é insegurança. Mão inteira para cima, assim, eu passei. Todos nós passamos. E quantos de nós fizemos uma pergunta básica? Por quê e até quando? Levante a mão para mim ver. Quantos de vocês tiveram respostas imediatas? Algumas pessoas tiveram. São privilegiadas. Parabéns, já tive várias. Mas 90% ficaram com a mão abaixada. Agora, outra pergunta. Quantos neste período de humilhação se sentiram os piores seres humanos da face da terra? Nesta noite o Senhor vai nos fazer entender o que é passar pelo processo da humilhação, como manter-se debaixo da mão dele e como reagir no momento da exaltação. O bom dessas quartas-feiras é que, além do mover de Deus, está sendo inserido no contexto dessa igreja algo que é infalível, inerrante e inabalável, que é a palavra de Deus. O que nos mantém firmes, alicerçados, preparados, convictos, é que temos base bíblica. O avivamento que estamos vivendo tem que ser um avivamento sólido, alicerçado, sem trinca, sem perigo de ruir, sem perigo de cair. É este o avivamento que eu tenho pregado às quartas-feiras. A minha oração é que as colunas da IPAG não sejam umas colunas de madeira podre, mas que sejam colunas de concreto. Nós precisamos gastar muito dinheiro nas bases, nas sapatas dessas colunas, para que nós possamos construir 42 prédios em cima, 42 andares em cima. Não adianta fazer uma tenda grande, bonita, bem adornada de madeira. Passa o tempo, vai vir o cupim, vai ali, puf, cai. Não é isso que eu tenho orado esses dias todos para esta igreja. Sabe por quê? Porque eu me sinto parte desta igreja, não pela placa que está lá fora, porque nós somos o povo que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo e vamos morar com Ele eternamente. Então, quando eu estudei esse texto esse final de semana, meu coração se encheu. E eu gosto de ministrar aqui, por quê? Porque vocês absorvem a palavra. Eu fico feliz quando eu vejo alguém com um caderninho anotando, porque quando bater a luta, você sabe onde recorrer. Queridos, eu vou falar uma coisa aqui. Às vezes a gente está com tanta dificuldade, passando uns momentos tão difíceis, que tudo que a gente quer é procurar um homem de Deus. Faz aquela filinha, vem aqui, põe a mão na minha cabeça, pelo amor de Deus, me responda alguma coisa. Só que a limitação da instrumentalidade humana é curta. Nem tudo Deus vai falar para essa pessoa que vai orar para você. Por quê? Porque existem situações pessoais suas que o profeta às vezes não está pronto para poder entender. E Deus jamais vai expor a sua particularidade a ninguém. Vou repetir. Deus jamais, mesmo que Ele veja que você num período da humilhação, você está assim, pelo amor do teu nome, ainda que me exponha mais ainda, mas fala alguma coisa, revela para esse homem de Deus aí, a minha vida, usa ele para falar comigo. Deus fala assim, Por quê? Porque Deus te ama tanto, mas te ama tanto, que Ele é incapaz, por mais que eu seja seu irmão, por mais que Ele seja o nosso Pai, por mais que eu tenha experiências um pouco mais que alguém que pede alguma ajuda para mim, mas Ele é Pai. Um pai jamais expõe o seu filho a outro irmão de jeito nenhum. Você já viu quando o pai vai corrigir alguém assim, todo mundo para lá, eu quero só o Zezinho aqui dentro do quarto, fecha a porta, dá uns tapão nele, fala baixinho, o camarada sai chorando, e ele fala para o filho, se você rir dele, você vai apanhar.
O que é isso? Isso chama amor, gente. Nós estamos vendo uma série de pessoas que no momento da humilhação, no momento da dificuldade, eles correm atrás de alguém para poder responder. Faz biquinho, faz voto. E eu tenho que lembrar você que Deus jamais vai expor a sua particularidade a alguém. Pastor, então o que eu faço? O que você faz? Base bíblica. Você entra no seu quarto, lê a palavra, fecha e diz: estou aqui, é eu, Senhor, pode descer o bambu em mim. Porque quando você está com o Pai, você fala o que você fez. Você expõe toda a situação. Como é que Deus vai falar para mim algo que aconteceu há anos atrás com uma pessoa que você pediu perdão e essa pessoa do nada veio e lançou no seu rosto e seu nome ficou na lama? Quando Deus fala comigo e eu falo com você, eu mexo na ferida 2 vezes. Primeira pessoa que jogou no seu rosto, ela abriu a ferida. E quando Deus revela para mim, para poder trazer uma palavra de conhecimento para você, eu vou mexer 2 vezes na ferida. E se ficar mexendo muito na ferida, essa ferida vira um câncer. Você tem que às vezes amputar um pedaço do seu corpo. E dependendo, você tem que passar por uma situação difícil. Pastor, Deus usa as pessoas? Usa. Vou ensinar uma coisa para você. Já viram que os profetas só profetizam o final da bênção? Isso é uma estratégia divina. Não temos, estou contigo, vai dar tudo certo, ponto. Mas um profeta nunca fala o início nem o meio da prova. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Toda palavra de conhecimento, que a profética é essa aqui, gente, ó. Há uma diferença entre palavra de profética e palavra de conhecimento. O que nós estamos usando hoje é uma palavra profética. Isso aqui não falha. Isso aqui não muda. Isso aqui acontece. Agora, quando eu deixo um pouco a palavra profética, desço aqui e chego para alguém e diz assim: assim te diz o Senhor. Isso é uma palavra de conhecimento. Porque aquilo que o profeta vai falar, você já sabe. Alguém que está do seu lado tem conhecimento. Aquilo que o profeta, assim diz o Senhor, por mais que ele traga uma palavra nova, está inserido num contexto que você conhece. Ou seja, aquilo que é de novidade, que um profeta traz, assim diz o Senhor, ele tem que bater para ser verdade com algo que já aconteceu e que você tem conhecimento. Sim ou não? Você pode glorificar o Senhor por isso? Então você tem que ter na mente essa diferença, palavra profética e palavra de conhecimento. Eu não abro mão da palavra profética, porque a palavra profética é a boca de Deus comigo, ela não erra, ela não falha. Agora a palavra de conhecimento eu posso filtrar mal. Então por que Pedro diz: humilhai-vos? Aqui Pedro está dizendo assim, ó, passe pela humilhação, debaixo da mão de Deus. E ele fala potente. A palavra potente está ligada na onipotência e no poder miraculoso de Deus, vírgula, para que a seu tempo ele vos exalte. Irmãos, Pedro está dizendo assim, ó, passe pela humilhação, debaixo da mão de Deus, fique quieto e espere o tempo. E aí? Olha que resposta fantástica para quem está sendo humilhado e querendo matar alguém que humilhou. O que tem de crente macumbeiro, irmão? Não está escrito. Tem crente que faz uma macumba melhor que o Zé Pilinta, o Chucaveiro, o Nego Velho, Preto Velho. Ele dá aula para o chefe de macumba, de candomblé. Não mexe comigo não, varão. Vou subir no monte a sexta-feira, meia-noite. Senhor, tá no meu joelho. Meu irmão, que conversa fiada que é essa?
que mexe está no meu joelho. Tem uns profetas aí, irmão, que você faz qualquer coisa assim, vou te colocar no meu joelho. Qualquer coisinha que acontece com você, natural que todos nós, queridos, estamos sujeitos a passar por um momento de constrangimento, momento de dificuldade, momento de enfermidade, momento de luta. Esses ditos malditos, desgraçados profetas, que estão aí, querendo só confundir a cabeça do povo, eles lançam maldição, e qualquer eventualidade que aconteça com você e comigo, sabe o que eles falam no terreiro deles lá? É a mão de Deus. Falei, Vaz, que ia dar 3 dias aí, ó. Conta os dias aí, meu irmão. E aí tá lá, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Está repreendido isso, gente. Queridos, não vá atrás desse povo. Não se iluda com esse povo. Não se deixe levar pela magia. Deixa eu falar uma coisa bem séria aqui. O diabo também revela, varão. O diabo sabe o nome do RG, de CPF. Ele tem poder para curar alguém, ou não? Quantas pessoas já viu ir na macumba aí, que aqueles macumbeiros chupa a ferida, a pessoa sai andando normal? Quantas pessoas você viu esse tal Dr. Fritz aí, que fiava o dedo não sei o que lá, e fazia um negócio, e a pessoa saía perfeita? Era Deus ali, irmãos? Sejam sinceros. Nós estamos no momento de pregação da palavra. Eu estou andando no Brasil todo, irmãos, pregando a palavra do Senhor, e cada dia que eu prego mais, o povo mais quer ouvir. Perguntaram para mim assim: qual o segredo que você prega até 11 horas da noite, ninguém vê você pregando? Esse dia eu falei assim: irmãos, vamos terminar, são 11 horas. O povo, gente, é 11 horas. Aí, varão, você fala coisa que a gente nunca ouviu. Porque hoje há uma pregação aí, o seguinte, queridos, de tentar ludibriar alguém, de dizer: não, você é o bonitinho, quem te viu passar na prova e não te ajudou, você vai ver, vai descer uma... E o povo, amém. Não é, Pedro está dizendo assim, ó, passe por baixo, passe pela humilhação, debaixo da potente mão, aguarde o tempo da humilhação, porque ele vai te exaltar. Se você tiver isso na mente, quando chegar o momento, o próprio Deus vai falar para você: sou eu que estou passando você na prova. Escute, prova é Deus te provando. Agora, tribulação é você que arrumou. Não põe Deus na sua tribulação, não. Pastor, me dá um exemplo de prova. Você está tudo tranquilo, você está fiel, alegrinho, de repente, sem você fazer nada, a coisa virou. É Deus te provando. Para quê? O que a pessoa ganha quando ela passa pelo processo da humilhação? Olha que lindo. Ele mesmo, quando ele permite, o irmão disse sobre Jó, perfeito, falou que ia falar de humildade, deu o maior exemplo de humildade da Bíblia. Jó, fiel, temente e reto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos gostariam de nessa noite receber um elogio de Deus? Levanta a mão para mim ver. Deus te elogiar por Satanás. Assim, quantos gostariam de receber um elogio da parte do Senhor? Levanta a mão bem alta aí. Irmão, meia mão é assim, mais ou menos. Vamos lá. Deixa eu falar. Jó foi o único homem na Bíblia que recebeu o elogio de Deus, e Satanás acabou com ele. Vocês estão vendo como a Bíblia, ela é forte? Está vendo? Deus perguntou para o adversário o seguinte: de onde vem? Eu acho lindo Atanar, o original. A palavra Natanar é fantástica. Deus diz para Satanás assim: de onde vens? Ele diz assim: venho de passear e vistoriar a terra. Ele passeou e vistoriou. Sabe o que é vistoriar, irmão? Olhar com riquezas de detalhes tudo.
viste lá o meu servo Jó? Eu vi. Olha como é que ele vistoriou bem. Tanto vi que aquela cerca que o Senhor colocou nele é intransponível. Satanás vistoriou, e quando o Senhor perguntou, ele disse: eu vi sim. Tanto vi que o Senhor cercou ele com uma cerca que nenhum tesourão meu corta. Aí Deus disse assim: falaste bem. Ao elogio, ele é reto, ele é temente a mim e se desvia do mal. Isso não é um elogio, irmão? Aí o nosso adversário disse assim: então me dá o tesourão, para que eu corte a cerca dele, para tu ver se ele vai continuar fiel a ti ou não. Eu acho que ele vai blasfemar. Dá uma olhada pro irmão e fala assim: você pediu para Deus te elogiar. Quem está gostando do que está ouvindo, diga um amém bem gostoso para Deus ouvir. Pedro tinha tudo isso em mente. Qual é a benéfica? Qual é o benefício de quem é provado, de quem passa pela humilhação no projeto divino? Escreva aí quem quer escrever. O que acontece depois da humilhação? O que vem na exaltação? Ele mesmo, pode ver que ele mesmo no versículo 10 do capítulo 5 de 1 Pedro diz: ele mesmo, grifa aí, coloca aí o número 1, aperfeiçoará. Número 2, confirmará. Número 3, fortificará. Número 4, fortalecerá. Quantos querem glorificar o Senhor, vão receber essas 4 bênçãos aí? O Senhor diz que quando Ele permitir você passar pelo processo da humilhação, que é a prova, é Ele querendo te aperfeiçoar, é Ele querendo confirmar, é Ele querendo fortificar, e Ele vai te fortalecer. Olha, vamos deixar uma coisa bem clara para entender essa palavra humilhação. Existe essa humilhação que é Deus te provando. Prova é aperfeiçoamento de Deus. Quando você está passando pela prova, é Deus te aperfeiçoando, Ele te exaltará. Esta é uma prova que está inserida no contexto aqui que o apóstolo escreveu, de humilhação. Esta humilhação aqui, diz Adam Clarke, que ele está falando que todos aqueles que estão inseridos num processo de chamada, num processo de aperfeiçoamento, de enriquecimento, de prosperidade, de engrandecimento, tem que entender que haverá provas, e essas provas trarão humildade para você. Deus, quando te prova, Ele está te dando uma vestimenta chamada vestes da humildade. Quantos precisam dessa veste? E a gente faz bico com o Pai quando Ele está provando a gente. Agora existe uma humilhação que está fora desse contexto, e essa dói, machuca, traz lágrima, traz confusão na cabeça. A humilhação prova é Deus te provando. Amém, queridos? Amém. O nosso avivamento é nesse contexto de raciocínio. Eu amo a Bíblia por causa disso, irmão. E Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Lembra que eu já falei aqui que a mão direita significa bondade? Quem lembra, levanta a mão para me ver. Mão direita, irmão, significa bondade. E a mão esquerda, justiça, juízo e severidade.
Maria Madalena é levada ao Senhor Jesus, descabelam ela. Ele está numa região marítima, está na praia. Está na praia. E a tradição diz que eles pegam a menina dentro do quarto, deixam o camarada sair fora. Ela estava sozinha, irmão. Ela estava adulterando com a parede. Ela tinha alguém lá, né? Pegaram a moça e deixaram o cidadão virar um gato. Vira por mão e diz assim, ó: as pessoas te humilham por causa daquilo que elas escutam de você. Deus te exalta, porque Deus vê toda a situação. Então dá glória a Deus aí, irmão.